A paz, amados, shalom, shalom, sejam todos bem-vindos. Estava com saudade de uma live, como vocês estão? Na nossa última live eu falei para vocês, né, gente, que eu tinha viajado e voltado e viajado. Depois disso eu viajei de novo, estava servindo na minha igreja aqui local. Muito trabalho e depois as crianças entraram de férias e eu fiquei sem conseguir fazer as lives. Mas em nome de Jesus, a partir dessa semana, as lives estarão normalizadas. Amém? Quem for entrando, vai mandando, vai compartilhando essa live em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje nós temos uma palavra para o seu coração. Deus abençoe a vida de vocês. Deixe-me compartilhar essa live em nome de Jesus. Com o teu soprar. Estou viciada nesse louvor. Lindo demais. Ver teu coração na criação. Seja bem-vindo quem for entrando. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém. Vai compartilhando a live. Em nome de Jesus. Hoje nós temos uma palavra poderosa. Nós vamos falar sobre discernimento espiritual. Muito profundo, gente. Vamos dar um tempinho para o pessoal entrar. A paz, amiga, bem-vinda. Shalom. Vai compartilhando a live. Hoje o Senhor vai falar poderosamente. A 100 bilhões de estrelas brilho dá ao fluir do teu soprar. Quem for entrando, fala aí pra mim se tá bom. O som, se tá me escutando direitinho. Estamos com uma nova ring light da última live. Eu falei pra vocês que eu precisava trocar um novo microfone. Graças a Deus, ofertaram no meu ministério a ring light e o microfone. E o Senhor retribua 100 vezes mais quem ofertou. Amém? A paz, mãe. Seja bem-vinda. Vamos abrir a nossa Bíblia, gente. Já vai abrindo a Bíblia em Deuteronômio 13, vamos ler do 1 ao 5. Gente, a minha Bíblia nova. Estou apaixonada nessa Bíblia. Tanto de tempo que eu... Deixa eu abaixar aqui essa música. Vai me desconcentrando. Fala pra mim se o áudio tá bom, por favor. Tanto de tempo que eu estava namorando essa Bíblia, é uma King James 1611. E o propósito de ler a Bíblia? Vocês estão lendo a Bíblia? Não consegui terminar em um ano. O ano passado eu comecei a ler em abril. Em abril, o plano era ler ela toda até dezembro. Não consegui ler ela toda até dezembro, mas eu tô quase acabando. Esse ano, o meu plano é ler ela 2 vezes. E eu vou conseguir, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje nós temos uma palavra muito forte sobre discernimento espiritual, que é ouro nos tempos de hoje. Deixa eu fixar aqui para vocês. Amém? Vai abrindo a sua Bíblia em Deuteronômio 13, em nome de Jesus. Vamos orar consagrando essa live ao Senhor. Feche os teus olhos em nome de Jesus.
Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus, que eu me revista agora com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e as botas do Evangelho da paz. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, eu entro em intercessão por essa live. Pai, toda ferramenta preparada, toda artimanha de Satanás, Senhor, contra a internet, contra esse celular, Senhor, contra essa live, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, dispõe dos seus anjos, Senhor, guardando a minha casa, guardando meu esposo que está trabalhando, guarda os meus, Senhor, livra-nos de todo ataque, contra-ataque de Satanás, em nome de Jesus. Vem com a unção especial, Pai, sobre essa live. Uma unção especial, Senhor, de sabedoria e de revelação. Espírito Santo, que não seja eu, mas sim o Senhor ministrando. Muda o que tiver que ser mudado, tira o que tiver que ser tirado, Espírito Santo. Faça o que bem te apraz. Pai querido, Pai amado, usa-me como um canal de bênção na vida das pessoas. Em nome de Jesus, Pai, que eu seja uma influência boa, que a palavra, Senhor, que sair da minha boca seja ungida e que possa, Senhor, penetrar até o Espírito, trazendo o entendimento, trazendo o convencimento, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Assim eu oro. Amém. Glória a Deus. Shalom, shalom, amiga. Deus abençoe vocês que estão entrando. Vamos lá? Deuteronômio 13, do 1 ao 5. Glória a Deus. Aqui na minha versão, King James. Deixa eu me achar um pouquinho, vai. Tá repreendido todo espírito de orgulho, amém? Vamos lá, deixa eu desligar aqui a luz. Desligar o som. Deuteronômio 13. Se entre vós se levantar um profeta ou um sonhador de sonhos, o Senhor fala com a gente em sonhos, veja bem. E te der um sinal ou prodígio. Que sinal ou prodígio? Aparecer com uma revelação, pode manifestar cura. Assim como Moisés manifestou sinais e prodígios a Faraó, os magos de Faraó também conseguiram. Então veja, o Senhor está falando, preste bem atenção. Se um profeta ou sonhador de sonhos, alguém que manifestar um sinal ou um prodígio, discirna. O Senhor está alertando o povo de Deus. E acontecer o sinal ou prodígio, veja bem, vai acontecer o sinal e prodígio, de que eles vos tiver falado, dizendo, sigamos outros deuses que não conheces e vamos servi-los. Então, o que o Senhor está advertindo aqui? De uma pessoa, um profeta, uma pessoa que se diz ungida, ou uma pessoa que se diz ter um sonho, dá uma instrução contra a palavra de Deus. Sigamos outros deuses. O Senhor está advertindo. Veja. Não ouvirás as palavras desse profeta, ou sonhador de sonhos. Porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Versículo 4. Andareis após o Senhor vosso Deus, e o temereis, e guardareis os seus mandamentos, e obedecereis a sua voz, e o servireis, e vos apegareis a ele. E esse profeta, o sonhador de sonhos, será morto, porque falou para vos afastar do Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para te tirar do caminho que o Senhor teu Deus ordenou que andasse. Assim tirarás o mal do meio de ti. O que o Senhor está advertindo aqui? O Senhor está dando uma instrução das pessoas que vêm em nome do Senhor, que se diz profeta, ou diz que teve um sonho com você, e que aquilo vai contrário à palavra. Em nome de Jesus, nós vamos falar hoje sobre discernimento espiritual, que uma pessoa muito querida fala para mim que discernimento espiritual no tempo de hoje é ouro, e eu repito essa palavra, porque no mundo que nós estamos, aonde está tomado da carnalidade, do misticismo, o discernimento espiritual é ouro. É ouro. Mas Jesus já nos alertou que isso iria acontecer. Amém? O que quer dizer discernimento, gente? Quer dizer capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado, capacidade de avaliar coisas
com bom senso, clareza e justiça. Trazendo biblicamente isso para dentro da Bíblia, quer dizer o quê? Capacidade de saber quando é Deus falando, quando é a carne falando e quando é Satanás falando. Rayane, para que a gente precisa de discernimento espiritual? O discernimento espiritual, gente, ele vem para a gente não pecar contra Deus. Para a gente ter uma vida espiritual saudável. Para nós não atrairmos demônios para a nossa vida. Para a gente discernir os tempos e as estações do Senhor na nossa vida. Sem discernimento espiritual, sem o dom de discernimento de espíritos, nós andamos perdidos. Nós andamos perdidos. Amém? A palavra fala assim pra gente, ó. Em 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Discernimento nos dias de hoje é o principal. É o principal. Nenhuma vírgula dentro da Bíblia, a gente, está ali por acaso. Quando Paulo está falando assim, ó, de todo o vosso espírito, alma e corpo, o espírito está em primeiro porque nós somos seres espirituais. Somos seres espirituais. No momento a gente pode estar aqui no plano carnal, no cronos de Deus. Mas nós não fomos feitos para permanecer aqui. O nosso lugar é a eternidade. Glória a Deus, aleluia. Então, a nossa vida ela tem que girar em torno do espiritual e não do carnal. A gente vê essa inversão nos dias de hoje. O que a gente quer? A gente quer o eu estou sentindo. A gente quer o eu acho que eu quero isso. Eu estou sentindo aquilo. Isso é muito perigoso. Isso é perigoso até no âmbito de você achar que você está sentindo. A palavra do Senhor fala assim, ó, que o coração do homem é enganoso. Você achar que aquilo ali é um discernimento espiritual e muitas vezes não ser. Como que nós sabemos que é um discernimento espiritual? Porque nós somos pautados na palavra. Como que adquire discernimento espiritual? Veja bem, o discernimento de espírito, ele é um dom dado pelo Espírito Santo de Deus. Mas o discernimento espiritual, ele vem mediante o quê? A leitura da palavra de Deus. Vem mediante a Bíblia, estudar os estatutos, estudar os testemunhos do Senhor. Glória a Deus. A gente vê as pessoas falando assim, porque eu senti isso, senti de fazer aquilo. Mas como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida? Você está com a palavra em dia, a oração em dia, o jejum em dia? Porque tem um risco muito grande de que está falando ser a sua carne. Amém? Devemos vigiar nisso, gente. Porque enquanto nós estivermos aqui, a gente tem que submeter a nossa carne. Porque ela é corruptível. Tomar cuidado para os nossos sentimentos não ser corrompido ou influenciado por Satanás. As coisas do Senhor, ela não é bagunça. Você precisa ter uma vida de separação e santidade para que os seus sentimentos, os seus pensamentos, os seus sonhos, as suas revelações sejam do Espírito Santo de Deus. Porque Satanás pode interferir em todas essas coisas. Pode lançar um dardo, uma seta. Se você não está pautado na palavra, se nós não estamos pautados, não tivermos uma vida jejuada, uma vida de oração, como que a gente vai saber discernir se aquilo que nós sentimos, as nossas emoções, é verdadeiramente o Espírito Santo falando, é verdadeiramente um discernimento espiritual? Então há necessidade do conhecimento da palavra. Por quê? Por que há necessidade disso? Porque quando uma pessoa falar para você assim, ó, vamos fazer assim, para você melhorar, você repete essa frase aqui 3 vezes. Como tem uma religião aí que fala pra você ficar repetindo mantra. Se você é uma pessoa pautada na palavra, a pessoa fala assim, ó, repete isso aqui 3 vezes que você vai ser curado. É uma proposta boa, não é? Você curado. Mas se você é uma pessoa que lê a Bíblia,
que lê a palavra, você vai falar assim, repetir isso aqui como mantra, o Senhor fala que a gente não precisa ficar repetindo como mantra. Lá na confusão de Éfeso, o povo clamava a mesma coisa, repetia a mesma coisa, e eles não foram salvos pelo Deus que eles estavam clamando. O próprio Jesus nos adverte falando que não use de vãs repetições. Nas suas orações, não use de vãs repetições. Os adoradores de Baal, quando foram confrontados no monte por Elias, eles se cortavam e repetiam a mesma coisa. Veja como é importante você ter conhecimento da palavra. Quando a pessoa chegar em você e falar assim, ó, repete isso aqui 3 vezes, você vai ser curado. O Espírito Santo que mora dentro de você e a sua base na palavra, na hora vai falar, opa, isso aí não é de Deus. Saia fora disso em nome de Jesus. Em Salmos, em Salmo 119, 9, a minha palavra tem uma linguagem diferente, então vou falar a minha Bíblia é uma linguagem diferente, vou falar na Almeida, que eu achei a palavra, que veio com a palavra discernimento. Várias versões é bom pra gente entender, para aquela palavra entrar com mais clareza dentro de nós. Davi fala bem assim no Salmo 119, 99. Salmo 119, 99. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Davi meditava na palavra do Senhor. Davi relia. Senhor, é assim. Senhor, me revela isso. Glória a Deus. Começou a ficar quente. O Espírito Santo tomou o lugar aqui. Tá quente. É bom. Na King James fala entendimento, gente. E o entendimento vem por meio da palavra. Salmo 119, 129 ao 30. Os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimentos aos inexperientes. Aos inexperientes. Dá discernimento e ilumina. Discernimento espiritual vem por meio da leitura da palavra do Senhor. Rayane, mas quando eu leio isso aqui eu não entendo nada. Deixa eu falar para vocês, no começo eu também não entendia não. Eu lia, procurava, não entendia, me dava sono. Sono é opressão espiritual na hora de você ler a palavra. Colocar a mão na sua cabeça e repreender no nome de Jesus. Toda vez que você vai ler a palavra, que começa a te dar sono, começa a te dar algum sintoma, precisa repreender. É opressão para quê? Para que você não descubra a verdade. A libertação, ela vem por meio do conhecimento, do entendimento da palavra de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. A palavra é a verdade. O Senhor fala que os segredos dele são para aqueles que o buscam. Não adianta a gente querer um entendimento logo de cara lendo a Bíblia se a gente só abre a Bíblia num culto de domingo. Ou se abre ali rapidão e faz uma leitura dinâmica. Todo dia leia um pouquinho. Todo dia abre a sua Bíblia e leia um pouquinho. Me ajudou muito no começo ouvir pregações. Porque eu ouvia a pregação, quando eu ia ler, eu já tinha mais ou menos um entendimento do que estava falando aquilo. Hoje eu leio a palavra do Senhor e eu falo, Deus, isso aqui estava aqui e eu nunca vi. Essa aqui era a minha resposta, Senhor, e eu nunca vi. Olha que forte. Antes eu tinha aquele negócio, eu vou pro Novo Testamento. O Novo Testamento é mais fácil. E o Senhor veio conforme eu ia lendo.
conforme eu ia persistindo, eu ia tendo constância da leitura da palavra, o Senhor me trouxe para o Antigo Testamento. E tem muito ouro no Antigo Testamento, gente. Tem muita vivência do que a gente passa no nosso dia a dia, muita instrução de como a gente deve seguir ou do que a gente deve evitar, ou olhando os erros dos outros. Olhando os erros dos outros, você fala, não, isso aqui caiu nisso aqui, eu não vou cair, não. Já está aqui para que a gente tivesse um exemplo do que não seguir. Os erros das pessoas que estão aqui é um exemplo para a gente não seguir e saber o final do que leva à teimosia, do que leva à idolatria, do que leva a não seguir os princípios bíblicos. Amém? Então não pule o Antigo Testamento quando você for ler. O Antigo Testamento é uma benção. Em nome de Jesus, a palavra toda é uma benção. Mas, garimpando, lendo todo dia, nós vamos achando porções do Senhor assim, maravilhosas. Quando a gente persiste em ler a palavra, os segredos do Senhor são para aqueles que o buscam. Quanto mais você busca, mais o Senhor vai te revelando. Mais você vai crescendo em discernimento, em entendimento, e o Senhor pode liberar uma porção a mais para você. Uma revelação mais sólida, uma comida mais forte. Em nome de Jesus. Vamos lá? Então vamos lá. O discernimento espiritual sempre vai alertar quando algo não é para você. Ou não está no tempo para você. Ou qual atitude seguir. Pois o teu espírito vai estar cheio da palavra de Deus. E o Espírito Santo se manifesta aonde tem palavra. Aonde tem palavra. Não adianta, acabamos de ler em Deuteronômio, não adianta ter sinais, maravilhas, tênis, coisas, se não tem palavra, se não foi ministrada a palavra. O louvor, gente, o louvor ele é muito bom, ele nos consola. Mas o que nos amadurece, o que traz poder, o que traz autoridade, o que traz arrependimento de pecado é a palavra. É a palavra. Não adianta achar que você tem uma vida espiritual se não tem palavra. Não adianta. A palavra é o caminho para uma vida espiritual. Não adianta a gente falar que a gente é espiritual sem nunca nem ter lido a Bíblia. Como eu disse, abrir a Bíblia ali uma vez na semana, ler um pequeno versículo que vai ser ministrado. Deixa eu contar um testemunho para vocês de uma irmã que eu escutei. Ela falou assim que ela já tinha muito tempo de igreja. E começou a dar uma crise existencial nela. Aquela crise que dá na gente de tipo, Senhor, será que o Senhor me ama? Senhor, será que o Senhor me vê? Por quê? As palavras dela, ela mesma falou. Porque, apesar de muitos anos de crente, ela não tinha tido um encontro genuíno com Jesus. O que ela falou que ela fez? Começou a fazer devocional e ler a Bíblia. Olha aí, gente. Começou a ler a Bíblia, que ela pegava poucas vezes. E com isso ela foi sendo ministrada, teve um encontro verdadeiro com Jesus, que é a própria palavra. Ali aquela crise passou, ali ela foi liberta de crenças. Ali o Senhor ministrou que ela era amada. Olha que profundo isso. Ela falou tantos anos dentro da igreja de crente e eu nunca tinha tido um encontro verdadeiro com Jesus. É o que mais nós vemos hoje em dia. A carne. Não vou procurar um psicólogo, um terapeuta, não que isso seja errado, gente. Nós sabemos que temos doenças que são almáticas, que são da nossa alma. Mas isso não deve vir em primeiro lugar. Primeiro é a palavra, é o Senhor, é a verdade, é Cristo.
Amém? Glória a Deus. Existe algo mais refinado do discernimento espiritual, que é o quê? O discernimento de espírito. Vamos lá para a palavra? Abra sua Bíblia para mim. 1 Coríntios 12, 8. 1 Coríntios 12, 8. Agora eu vou abrir a Bíblia. Com a Bíblia dessa eu vou abrir ela o tempo todo. Amém, gente. A minha veinha, a minha Bíblia antiga que eu tinha, eu ganhei logo quando eu me converti do meu pastor. Amo ela. Guardei ela aqui porque ela tá toda rabiscada. E vou rabiscar essa aqui também, em nome de Jesus. Vamos lá, 1 Coríntios 12, versículo 8. Aqui fala dos dons espirituais. Paulo está falando dos dons espirituais. Porque a um é dada pelo Espírito, veja bem, ó, Espírito. Está com letra maiúscula, aqui está falando do Espírito Santo de Deus, tá? Quando fala Espírito minúsculo, é o Espírito do homem. Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo. O Espírito, no sentido de espíritos malignos, sempre vem acompanhado com o que ele é. O espírito surdo e mudo, ou o espírito que causava cegueira, ou o espírito de adivinhação, entendeu? Isso fica melhor para vocês entenderem quando estiver lendo a Bíblia. Espírito com letra maiúscula fala do espírito do homem. Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo. E espírito mais algum nome feio, demoníaco, é demônio. Amém? Porque um é dada pelo Espírito, a palavra de sabedoria, a outra a palavra do conhecimento pelo mesmo Espírito, e a outra a fé pelo mesmo Espírito, e a outros dons de cura pelo mesmo Espírito, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro discernimento de espírito, a outro diversos tipos de línguas e a outro interpretação de línguas. Veja bem, o discernimento espiritual ele vem por meio de conhecermos a palavra de Deus. Mas o discernimento de espírito é um dom dado pelo Espírito Santo de Deus. Ayane, o que acontece gente, esse dom? Normalmente, quem tem ele, quem recebe ele, quem já vem com ele, nasce com esse dom, são libertadores. É um dom muito usado na libertação. Porque muitas vezes no campo de batalha ali, que a gente fala na oração da libertação, tá orando por libertação, nós não sabemos aonde a pessoa se meteu. Nós não sabemos se foi bruxaria, se é promiscuidade sexual, no que ele se meteu. Então, o discernimento de espírito, mais alguns dons do Espírito Santo, normalmente ele vem ali pro libertador. E é um dom que a maioria, todo mundo quer correr, né? Quando fala assim que é para libertador, ninguém quer mexer com demônio. E é um dom que o quê? Vem com os sentidos espirituais. Vamos lá. Assim como nós temos visão, audição, paladar, e esqueci como é que é o cheiro. Como é que fala o sentido do cheiro. Aqui no físico nós temos espiritualmente. Então nós temos a capacidade de ouvir o mundo espiritual, capacidade de ver o mundo espiritual, que é a visão aberta, capacidade de sentir o gosto, como um discernimento de espírito. Eu tenho meu ouvido muito apurado. Olfato espiritual, isso, visão espiritual, olfato espiritual, paladar espiritual e audição espiritual. Eu tenho muito apurado a audição e a visão espiritual. Tanto a visão aberta como a visão fechada. Amém? Rayane, você escuta o mundo espiritual? De vez em quando eu escuto os demônios me xingando. Tô brincando, gente. Não, escuto mesmo, tô brincando não. Escuto. Vejo os demônios. Gosto, já senti gosto. Aconteceu poucas vezes de chegar em lugar e sentir gosto de sangue na boca. Não tem como você estar num lugar que você sente gosto de sangue. Isso é um discernimento que o Senhor está te dando do ambiente. Quando você escuta, às vezes você escuta profeticamente. Antes de eu conhecer o toque do shofar, que é a trombeta, eu escutava o shofar tocar.
e eu não sabia o que era. E o shofar é o quê? É um chamado para guerra espiritual. Os israelitas tocavam o shofar quando eles iam para a guerra. Quando Josué foi tomar Jericó, o que o Senhor instruiu? 7 vezes você vai rodar essa muralha aqui, tocando a buzina, tocando o shofar, tocando o chifre do carneiro. A Bíblia fala isso. Então, muitas vezes eu escutava o toque do shofar e eu não sabia o que significava. O que significa? Um chamado para batalha, um chamado para guerra espiritual. Porque eu tenho muito da libertação, o meu chamado é para libertação, é para cura interior. Então acaba que esse sentido ele é muito mais apurado. Vamos lá, visão espiritual. Raiane, mas você vê os demônios? Vejo os demônios. Vejo os anjos também. Glória a Deus. Mas os demônios aparecem mais. O Senhor me dá mais experiência com os demônios. Aí nós chegamos naquela questão. Você vê demônio? Deus me livre de ver demônio. Gente, a gente ter visão, veja bem, são dons que o Senhor nos deu. Nós temos que ter maturidade para saber atuar nesses dons. Para saber como a gente utiliza ele. Se o Senhor abriu a sua visão, se o Senhor te deu um dom de discernimento de espírito, se o Senhor te chamou para a libertação, o que você tem que buscar? Estudar, buscar a palavra, buscar uma vida de oração, de jejum, que seja a obrigação de cada crente, mas nós precisamos aprender a fluir nos dons. Eu acho muito legal visão aberta. Visão aberta. Nunca pedi para o Senhor fechar a minha visão. Porque eu sei exatamente o que está atuando. Vamos lá, eu vou te dar um exemplo para vocês. Uma certa vez, eu vi na frente do meu portão uma senhora gorda, horrível, suja, esfarrapada. E visão. Isso foi uma visão. Como eu já estudei sobre os demônios, como eu já estudei na área de libertação sobre isso, o que o Senhor fala? Maria Mulambo. Espírito de acumulação, de sujeira, está tentando entrar dentro da sua casa, está caçando uma brecha, ela estava no portão, ela não entrava. Qual que é a minha atitude? Está repreendido o nome de Jesus, bate em retirada aqui, você não entra. Pega um óleo ungido, passa lá no portão, pronto. Se o Senhor ele abre a nossa visão, não é para a gente ter medo, é para a gente usar aquilo ali na batalha espiritual. Eu falo sempre aqui na live, eu vou repetir, nós somos soldados do Senhor. Nós temos que saber como a gente vai usar as nossas armas, as nossas estratégias espirituais. Se o Senhor se você está ouvindo o barulho do shofar é o quê? É guerra espiritual. Como eu sei que é guerra espiritual? Porque a palavra fala que é. Porque a palavra fala que é um chamado para guerra. Porque é um chamado para posicionamento. Então, o que eu faço? Se eu estou mais ou menos distraída, que raramente eu estou, gente, porque devido à minha audição ser muito apurada, eu sou uma pessoa extremamente... consigo captar muita coisa nos ambientes. Mas se você tá meio distraído, ou vamos apurar, tá escutando o shofar, é um chamado para guerra, vamos, se posiciona, vai orar, vai jejuar, faz uma conquista de território nessa casa, vai ungir esse portão, vai ungir esses filhos seus. Não é para bonito, não é para você ter medo. Nós não precisamos ter medo de Satanás. Ele já é derrotado. Ele não vence a gente. Ele não vence, Jesus já venceu ele. Sabe quando que Satanás vence você? Sabe quando que Satanás vence você? Quando você desiste da sua vida com o Senhor, sai da presença do Senhor, aí ele vence. Enquanto você estiver ali resistindo, pode estar cansado, pode estar se arrastando, pode estar desanimado, vai para a igreja, pega a Bíblia assim arrastado e vai lá ler, nem que seja caindo de sono. Dobra o seu joelho e ora. Não tem como ele te vencer. Glória a Deus. Então, se você tem a visão aberta, se você tem o dom de discernimento de espírito, se você tem a sua audição apurada, ou o seu paladar, o cheiro, eu não sei qual é o dom que o Senhor te deu. Você tem que estudar sobre esse dom para você aprender a fluir. Paulo fala que a gente tem que saber administrar aquilo que o Senhor nos deu, que a gente tem que influir nos dons com ordem, com decência, não é de qualquer jeito, gente. Não é bagunçada as coisas de Deus assim, não. E por falta, o que a palavra, o que Davi fala, ó?
de ver aqui, de meditar na sua palavra, de buscar o conhecimento, de buscar o entendimento. É uma instrução para nós, buscar o entendimento bíblico. Orar pedindo revelação para o Senhor. Amém? Fui para outro lado. Espírito Santo. Amém, Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, o discernimento espiritual vem por meio da palavra. E o discernimento de espírito é um dom. Ele é refinado e é um dom dado diretamente pelo Espírito Santo, o qual nós temos a capacidade de discernir o Espírito Santo, o espírito de engano e o espírito humano. Rayane, mas tem espírito humano? Sim, gente, tem espírito humano. Tem espírito humano. Rayane, como assim? Olha, Adão, ele falava com Deus em espírito. Quando ele foi expulso do jardim, o Senhor cortou essa comunicação, desligou essa comunicação. Jesus morreu na cruz e restabeleceu esse sinal de comunicação entre o homem e Deus. Então, o nosso espírito, que estava aqui morto, apagado pelo pecado, pela queda de Adão, ele é vivificado quando nós aceitamos Jesus como um único e suficiente Salvador. Quando nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo, que é santo, vem morar no nosso espírito. O Espírito Santo, ele não mora na nossa alma. Ele não mora na nossa alma, porque a nossa alma ela é o quê? A palavra fala que ela é corruptível. O Espírito Santo, ele é santo. Ele mora no Espírito, que é a porção do Senhor em nós. Glória a Deus. Amém? Então, na Bíblia, como eu estava explicando para vocês, Espírito Santo, Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo, Espírito com letra minúscula é o Espírito do homem, tá? E espírito que vem ali com o nome maligno, espírito de adivinhação, espírito surdo e mudo, isso aí quer dizer espíritos malignos, demônios. Glória a Deus. Vamos lá. Aonde nós encontramos a atuação do discernimento de espírito, discernimento de espírito na Bíblia. Vamos lá. Atos 16, 18. Atos capítulo 16, versículo 16. Desculpa, do 16 ao 18. E aconteceu que enquanto íamos para a oração, uma certa jovem possuída por um espírito de adivinhação nos encontrou, qual trouxe aos seus mestres muito lucro por adivinhação. Veja bem, ó, aqui está falando de um demônio, de um espírito maligno. Espírito de adivinhação. Essa seguiu Paulo e a nós, e clamou dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e nos mostram o caminho da salvação. Presta atenção. Isso aqui, Paulo está falando que era um espírito de adivinhação. Esse espírito de adivinhação estava falando mentira? Não estava. Esse espírito de adivinhação estava falando verdade. Porque eles realmente traziam, mostravam o caminho da salvação. Está vendo como é importante ter o discernimento espiritual e o discernimento de espírito? No discernimento espiritual, ela estaria falando a verdade. É verdade. Mas o discernimento de espírito, veja bem. E isso ela fez por muitos dias, mas Paulo, perturbando, voltou-se ao espírito e disse, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo para sair dela. E ele saiu na mesma hora. Veja que interessante esse dom de discernimento de espírito. Mesmo quando as pessoas estiverem falando a verdade, nós conseguimos distinguir se aquilo é um espírito de engano, um espírito de adivinhação, ou se é a alma da pessoa falando. Olha a importância desse dom, gente. Olha a importância desse dom na nossa vida. No mundo onde a carne fala, o misticismo fala, veja como é importante isso para a nossa vida espiritual.
Como é que o Espírito Santo mostrou para Paulo o que estava por trás? Ele se perturbou, ele se angustiou, ele não teve paz. Quando eu comecei a fluir no discernimento de espírito, que eu não tinha o conhecimento da palavra, que eu não entendia sobre esse dom, muitas vezes o Senhor, ele me perturbava, tirava a minha paz com relação a alguma coisa, e eu insistia fazendo e depois estava errado. Depois não era de Deus aquilo. Conforme eu fui orando, jejuando, entendendo como que funcionam os dons do Espírito Santo, eu fui dando mais credibilidade. Então, às vezes eu sentia uma coisa ruim, eu me perturbava, aquilo tirava a minha paz, eu falava, não, não vou fazer. Não, eu não quero. Não, no momento isso não é para mim. E esse sentido, que antes era lá rasinho, bem lá no fundo, ele começou a ser potencializado. Quanto mais você usa, quanto mais você dá credibilidade para esse dom, você não acha que é coisa da sua carne? Tipo, ah, não, isso é coisa da minha cabeça. Isso vai ficando refinado. Hoje em dia, quando me falam uma coisa que me estranha, eu já falo não. Eu não preciso ficar, será que isso é de Deus? Será que isso é para mim? Não. Me perturbou, eu tive um sonho estranho, alguma coisa? Não. Não é para mim, eu não vou. Ou não, isso é demônio. Ou não, isso aí é da carne, em nome de Jesus. Não, eu rejeito essa profecia aí, porque isso não partiu do Senhor. Lembra que lá no começo a gente leu o Senhor dando as instruções. Um profeta, ou sonhador de sonhos, não estava falando de um homem. Isso pode também acontecer, de um homem simples. Mas estava falando profeta, que era para dizer o quê? Parecia espiritual. Dando a instrução errada, te tirando da rota. Se vem uma profetada, eu falo profetada, para você, que ela não vem da parte do Espírito Santo de Deus, ele é capaz de te tirar da rota se você não tem esse discernimento de espírito. Saindo da rota, quanto tempo você fica ali sem cumprir o propósito do Senhor na sua vida? Ou às vezes você se esfria, se decepciona, porque você achava que era Deus e não era. Olha como esse dom, ele é primordial na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. 1 João 4:1 fala assim, ó. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Provai o espírito. No livro Ele Veio para Libertar os Cativos, que eu li, tem uma parte onde ela fala o seguinte: apareceu um anjo vestido para ela, lindo, vestes brancas. Vestes brancas. Ela sentada no quintal ali, meditando, estava vindo de muita batalha espiritual, de uma libertação de uma bruxa que ela estava fazendo. O livro conta a história de uma médica, que o Senhor chamou ela para libertação, e libertação de uma bruxa na mais alta patente do satanismo. E ela conta que apareceu um homem lindo, com vestes brilhantes para ela. E ele falava que era para ela abandonar a libertação da bruxa. Quando ela confrontava aquele espírito, que ela perguntava de que parte ele tinha vindo, ele se transformava em um demônio. Quando ela falava que ela não ia parar de fazer a libertação da bruxa, aquilo se transformava em um demônio horrível, ela fala no livro. Então veja bem, chegou bonito, chegou brilhante, chegou vestido de branco, e o dom, o confronto, o provar os espíritos, como que a gente sabe que prova espírito? Lendo a palavra, não fez ela cair no engano. Se ela tivesse escutado, não tivesse
feita a libertação daquela bruxa. Era uma alma aprisionada ao Senhor. Quantas pessoas não são alcançadas através do ministério e do testemunho dela? Sairia totalmente da rota. Como que a gente sabe que um espírito vem de Deus? Ele confessa Jesus como Salvador. A palavra fala que os demônios não confessam que Jesus veio em carne. Discernimento, gente, de espírito, ele vai ficando tão apurado na gente. Vou contar um testemunho meu para vocês. Eu sonhei que eu estava no meio de uma batalha espiritual fortíssima. Muitos demônios. Era muito demônio pra cima de mim. E eu ia de soco em cima dos demônios. A bicha violenta. E disse que eu ia de soco em cima dos demônios, mas era muito demônio pra mim lidar. E chegavam 2 homens junto ali naquele sonho. As vestes deles eram brancas. E eles falavam pra mim assim: nós somos anjos da parte do Senhor e nós viemos te ajudar. Aí eu falava pra eles, dentro do sonho, gente. Veja bem, dentro do sonho eu falava pra eles assim: a palavra do Senhor fala que a gente tem que provar os espíritos. Então, quem é o Senhor de vocês? Dentro do sonho eu perguntava: quem é o Senhor de vocês? E eles falavam pra mim assim: Jesus Cristo. E começava a guerrear comigo contra aqueles demônios que estavam me cercando. Dentro do sonho, quanto mais você estuda sobre dom, quanto mais você jejua, quanto mais você lê a palavra do Senhor, mais esse dom ele fica refinado. Rayane, como que eu faço para ter esse dom? Vamos lá, discernimento espiritual vem pelo quê? Leitura da palavra do Senhor. Discernimento de espírito é um dom dado pelo Espírito Santo de Deus. O que Paulo fala? 1 Coríntios 12:31. Paulo fala o seguinte, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então nós temos que o quê? Procurar pelo dom de discernimento de espírito. Procurar, pedir. Tem uma pessoa que tem esse dom de discernimento de espírito? Ora aqui por mim. Você pode orar aqui por mim para me receber? Porque eu sou assim, eu vejo uma pessoa que tem o dom de cura. Será que você pode orar aqui por mim para me receber esse dom também? Procura, gente. Procura. Escolhe. Escolhe com zelo. Paulo fala. Vai atrás. Não permita você ser enganado. Não permita. Mateus 7, do 7 ao 8. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Então nós precisamos buscar, pedir, até se abrir, até ganhar, jejuar, orar, pedir, peça e será dado. Quando o Espírito Santo de Deus me deu o discernimento de espírito, o dom de discernimento de espírito, eu lembro que eu ainda estava nova na fé, mas eu estava nova na fé e naquela fome de na madrugada e oração. Hoje eu também tenho fome, mas é aquela fome do primeiro amor ali, do querer saber. E eu lembro que eu fiz uma campanha de oração na madrugada de 3 dias, de 15 minutos de oração. Falou, gente, 15 minutos de oração que eu mais dormia do que orava. Ainda bem que o Senhor recebe os nossos sacrifícios, né? Ainda bem que o Senhor recebe os nossos sacrifícios. Hoje em dia, eu falo, não, 15 minutos não dá não, tem que ser no mínimo 1 hora de oração. E eu lembro que eu levantei na madrugada para orar, e eu estava aqui, eu estava com muito sono no dia, se eu não me engano, ou era o 2º ou 3º dia da campanha de oração que eu estava. Eu não estava pedindo o dom de discernimento de espírito. Eu fiz a campanha porque eu queria sentir mais próxima de Deus. Mais próxima de Deus, eu queria mais revelação, eu queria mais do Senhor, eu estava com fome. E eu lembro que eu estava aqui orando, que eu só fiz assim, eu tinha uma mesa numa sala que eu sentei na cadeira, e só fiz assim. No que eu fiz assim, gente, eu vi em visão fechada, vamos lá. Visão aberta, você vê a olho nu. Visão fechada, você tem uma impressão. Amém? Uma impressão.
E eu lembro que eu vi por visão fechada uma mão gigante que vinha sobre mim e essa mão empurrava algo brilhante dentro da minha boca e falava. Eu escutava falar assim: discernimento de espírito. E por incrível que pareça, eu não tinha lido a palavra ainda que falava sobre esse dom. Eu não sabia o que era. E esse dom, eu só fui entender como é que ele funciona quando eu comecei a estudar sobre libertação. E aí, por incrível que pareça, o Senhor me chamou para libertação, né? Ele me deu o dom lá atrás. E hoje esse dom me é muito útil, graças a Deus. Glória a Deus, eu amo esse dom na minha vida. Eu amo esse dom. Eu amo, evita de eu cair muito enrascada, sabe? Evita. Minha vida espiritual fica mais refinada. Amém? Glória a Deus. Gente, quanto mais você ora, se você já tem esse dom, quanto mais você ora, mais você jejua, mais você lê a palavra de Deus e mais você dá credibilidade a esse dom, porque muitas vezes a gente fica assim, ó, não, isso é de mim. Glória a Deus. Recebeu quando era criança. Aleluia. Quanto mais você dá credibilidade, porque você fala assim, ó, não, isso é coisa da minha cabeça. Te incomodou, não faça. Não faça. É o Senhor falando com você, é o Senhor te dando o discernimento de espírito, o discernimento da estação, do tempo. Tá te incomodando, não vai. Tá te incomodando, não mude. Tá te incomodando, não faça. Ou tá te incomodando, vai. Viu que não é mais o seu lugar? Vai, o Senhor tá te dando discernimento da estação, do tempo. Se a gente não segue aquilo que o Senhor está falando, a gente fica patinando, perde o tempo oportuno e a janela de aceleração do Senhor. Fala. Glória a Deus. Amém? Então, se você não tem esse dom, ora, jejua, pede. Eu vou fazer uma oração, vou mandar uma oração lá no grupo do Telegram. Esse dom está sobre mim e eu vou orar para que vocês recebam também. Amém? Vou mandar essa oração lá no Telegram. O link do grupo do Telegram tá na bio, tá? E o link do canal do YouTube, gente, tá na bio também. Vai lá, se inscreve no meu canal para mim conseguir bater lá 100 pessoas para conseguir liberar as lives por lá. Amém? Glória a Deus. Essa foi a nossa live de hoje. Eu espero que tenha falado poderosamente ao seu coração. Se você tiver dúvida, manda um direct. Se você estiver precisando de oração, manda um direct para mim. Se estiver precisando conversar, eu estou aqui. Estava estudando sobre as tribos de Israel. As tribos de Israel. Porque assim, ó, o Senhor ele faz uma coisa e o inimigo copia. Então o Senhor fez as 12 tribos de Israel, com as bênçãos das 12 tribos de Israel. O inimigo fez o quê? Os 12 signos do zodíaco. Os 12 signos, para falar para você que você é aquilo, que aquilo está sobre a sua vida, que a maldição está sobre a sua vida, que aquele é o sujeito, que aquilo ali não vai mudar. Então, nós que somos crentes, nós não temos signos. Está repreendido o nome de Jesus. Nós somos de tribos. E cada tribo, ela tem um chamado. Cada tribo, ela tem um propósito. Cada tribo tem uma instrução, uma bênção específica. Então, eu estudando sobre as tribos de Israel, descobri que pela minha data de nascimento, gente, eu sou da tribo de Simeão. E Simeão tem o ouvir muito apurado. O sentido mais apurado que eu tenho é o ouvir. Eu já cheguei a procurar médico. Já acredita? Procurar médico de tanta sensibilidade que eu tenho na minha audição porque me incomoda às vezes no dia a dia, você fica muito alerta, né? Você fica num estado de alerta constante. Você capta muita coisa do ambiente espiritual e do físico também. E eu descobri que esse é algo especial que o Senhor colocou sobre as pessoas que são da tribo de Simeão. Tem uma facilidade de ouvir. Então, se você estiver precisando conversar, me manda mensagem. Se estiver precisando de uma instrução, de uma oração, me chama lá no grupo da Telegram ou me chama aqui no direct. Amém? Vai lá, se inscreve no meu canal. Entra no grupo do Telegram que eu vou fazer uma oração
para quem quer receber o discernimento de espírito, o dom, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês que assistiu essa live, que vem com unção especial, uma bênção especial sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus, eu divulgo a data da próxima live para vocês, tá bom? Lá no grupo do Telegram. E as nossas lives semanais voltaram em nome de Jesus. Ó, um beijo, Deus abençoe.